Fala trader, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar de mudança de estrutura no mercado. É um ponto crucial para você fazer a entrada nos seus trades. Para mim é uma das melhores entradas que existe no mercado, onde você arrisca pouco e ganha muito e sua assertividade é muito alta, é muito acima ali da média, 70% a 80%. Se você seguir apenas esses 3 passos, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir se sair muito bem nos seus trades, tá? É apenas 3 passos que eu vou mostrar para você seguir. Você só precisa seguir esses 3 pontos, esses 3 gatilhos. Identificou esses 3 gatilhos no seu gráfico, você vai fazer a sua entrada, ok? Esse vídeo, na real, ele é a parte 2 da liquidez interna e externa. Se você não viu a parte 1, depois você volta lá e assiste. Se você não entender nada desse vídeo, você volta lá, assiste a parte 1 e depois você vem aqui e assiste a parte 2. Bom, eu vou mostrar para vocês na teoria, para que vocês compreendam aqui a nossa aula. Depois eu vou mostrar para você no gráfico como que você vai identificar esses pontos. Obviamente o desenho é muito bonitinho, as coisas ficam bem mais fácil. No gráfico as coisas mudam, são mais complexas. Eu vou mostrar para vocês no gráfico como que você vai identificar de uma maneira muito simples, muito fácil. E qualquer pessoa pode entender fácil, ok? Bom, aqui a gente está na mudança de estrutura de mercado em baixa, certo? Ou seja, o mercado vem numa alta e agora ele está mudando a estrutura para uma baixa, ok? Então a gente vai trabalhar 3 pontos. O primeiro ponto é o ponto de liquidez. O segundo é o choque e o terceiro é um fair value gap. Eu vou passar para vocês aqui os 3 pontos certinho, ok? Então veja aqui que o mercado ele vem numa pernada de alta, certo? Aí ele vem fazendo a estrutura dele, vem trabalhando. Pô, aqui você tem o mercado deixou um ponto, um topo anterior, certo? Um topo. Depois ele deu continuidade. Esse topo aqui você pode identificar ele em H1, tá? Então você vai em H1 em uma hora ali e vai identificar um topo. Ok? Então você vai marcar ali um ponto de liquidez. Finge que isso aqui não existe ainda. Para frente aqui não existe. Então o mercado deixou um topo ali em H1. O mercado está por aqui. E ali no H1 você olha, tem um topo ali, tem um ponto de liquidez. Ok? Então o mercado vai vir, você vai esperar o mercado capturar esse ponto de liquidez. E no caso seria nessa perna aqui, seguindo o nosso exemplo. O mercado veio, pá, capturou a liquidez ali do H1. Ok? Capturou e deixou um novo topo. Certo? Quando o mercado acontece isso, ele capturou uma liquidez externa, ok? Depois ele veio buscar uma liquidez interna aqui. Se você não entende liquidez interna e externa, depois você volta o vídeo lá no vídeo 1 e assiste sobre liquidez, ok? Então, seguindo aqui o nosso exemplo, o mercado veio, capturou a liquidez aqui do H1, desceu aqui, fez o recuo, o pullback, e na sequência ele subiu, capturando essa nova liquidez, ok? Tendo o índice em mente, tendo o ponto 1, que capturou a liquidez do topo anterior, que no caso foi essa captura aqui, fez esse reteste capturando esse topinho, ok? O mercado ele vai sempre repetir isso, galera. Eu vou mostrar para vocês como ele sempre repete isso. Capturou essa outra liquidez, você vai esperar o mercado fazer essa quebrança de estrutura, vai fazer o choque. Esse choque, você vai antecipar ele ali em M15 ou M5. Ok? Você vai ver no gráfico de M1, você vai ver ali no H1, você vai ver que tem um ponto de liquidez. O mercado veio, rompeu, quebrou aquela liquidez, fez o pullback, fez aquela recuada, subiu, quebrou essa liquidez aqui. Você tem que entender que a galera vê que ela faz aquele topo anterior, a galera marca a linha de resistência, a galera faz o que? Ah, ele quebrou aqui a resistência, então o mercado vai continuar a tendência de alta, né? Então todo mundo pega, faz compra aqui, né? Coloca o stop aqui embaixo, porque aqui tem um fundo. Coloca um stop no fundo, o mercado vem e captura a liquidez aqui em cima. Depois ele vem, captura a liquidez aqui embaixo. Capturou a liquidez de todo mundo. Aí quando ele rompe aqui para baixo, né, a galera vai, vou dobrar a mão, certo? Vou dobrar a mão, vou colocar meu stop aqui. Por isso que você stopar. Vou colocar meu stop aqui, vou dobrar a mão para recuperar o meu stop. O mercado vem, buf! Né? A galera compra aqui, coloca o stop aqui, ele vem, capturou aqui, desceu, certo? Depois ele volta, captura a liquidez que está em cima desse topo. Ele sempre vai repetir isso, entendeu? E ele captura nessa pernada. Agora sim, depois que ele capturou todo mundo, ele vai descer e quebrar a estrutura do choque. Quebrou essa estrutura fazendo choque, a gente vai aguardar. O que? É muito importante você entender que depois que ele quebrou o choque, ele vai descer e vai quebrar a estrutura fazendo choque, certo? O choque ele é o segundo gatilho, certo? Então, ó, número 2, aguardar por uma quebra de estrutura. Então, ponto 1, esperar a quebra da liquidez, certo? Do topo anterior. Ponto 2, gatilho 2, um choque. Segundo, aguardar por uma quebra da estrutura, tá? Não posso forçar essa mudança de estrutura.
Tá entendendo, galera? Isso aqui tem que acontecer naturalmente. Essa quebra tem que acontecer naturalmente. Eu não posso forçar isso aqui, ok? Se o mercado ele quebra a estrutura aqui do primeiro topo, certo? Do primeiro ponto de liquidez, descer aqui, certo? E subir, eu não posso forçar, botando um choque aqui, um choque que nem existe aqui, forçar. Eu não posso forçar essa mudança, tem que acontecer naturalmente, ok? Então vamos lá, seguindo o exemplo, seguindo nosso exemplo aqui, ele veio, quebrou a estrutura, ok? Primeiro ponto, segundo ponto. Terceiro ponto, a gente vai ter que encontrar um FGV formado dentro desse intervalo. Nessa pernada aqui, ó, que quebra a estrutura, ele tem que deixar um Fair Value Gap. Se você não sabe o que é Fair Value Gap, tem vídeo aí falando sobre o Fair Value Gap, tá? Só você dar uma olhada aí. Nosso canal é novo, porém já tem esses vídeos explicativos. A gente está fazendo aqui numa sequência para que fique um curso mesmo aí, você consiga entender nossas aulas, né? Vai fazendo na sequência, beleza? Tem uns 2 vídeos aí, continua na aula, beleza? Então, ponto 2, quebrou a estrutura. Ponto 3, buscar um Fair Value Gap, ó. Buscar um Fair Value Gap no intervalo de tempos menores, ok? Então, você viu ali no H1 que tem um topo, quebrou a estrutura do H1 ali, desceu ali, você olhou para 15, 5 minutos, viu que teve ali uma quebra de estrutura, você vai olhar ali em 5, em 15 minutos, ver se vai ter um Fair Value Gap. Se tiver o Fair Value Gap, meu amigo, ali sim é o seu gatilho de entrada. Você vai aguardar o mercado retornar no seu Fair Value Gap para cá, você fazer a sua entrada e o mercado desceu. Vou mostrar para você onde vai ser seu alvo e onde vai ser seu ponto de entrada ali com mais precisão. Então, entenda. Ponto 1, quebra de liquidez, certo? Ponto 2, um choque. Ponto 3, um Fair Value Gap. Sempre dentro dessa estrutura. Depois que o mercado rompeu o topo anterior, vamos pensar numa possível entrada, né? Que é esse aqui. Depois que ele romper o topo anterior, a gente vai pensar numa possível entrada. Então, passo 1, mercado deve varrer a liquidez do ponto anterior. Passo 2, vamos antecipar a quebra de estrutura e sinal. É um sinal, certo? E o passo 3, buscar um Fair Value Gap. A mudança na estrutura do mercado em alta. Ele vinha de uma alta aqui, ó, vinha subindo, bum, 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 aí veio, quebrou a estrutura para começar uma baixa, ok? Então aqui é ao contrário, ele vinha de uma baixa e ele vai quebrar a estrutura para uma alta. É a mesma coisa, eu tenho esses 2 exemplos aqui numa operação que eu estou rolando agora. Eu vou mostrar para vocês o meu ponto de entrada seguindo isso daqui, ó, e isso daqui, seguindo essa mesma estrutura. O mercado veio em H1, deixou uma liquidez aqui, depois veio, capturou a liquidez, subiu, capturou a liquidez, ok? Rapaziada, vocês têm que entender que o mercado ele está numa captura de liquidez constante, ok? É captura de liquidez interna e externa. Aqui é a externa, capturou, agora ele vem, capturou de novo a externa. Isso aqui ele capturou a liquidez interna que tinha aqui dentro, ó. Ele veio, capturou a liquidez externa, veio aqui dentro, capturou a interna, veio de novo, capturou a externa, veio de novo, capturou outra externa. Agora ele vem, captura uma interna e depois continua. É sempre numa busca de liquidez, rapaziada. Agora eu vou mostrar aqui como que você vai identificar isso aqui no gráfico. Bom, rapaziada, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês no gráfico, uma operação real que tá rolando, tá? Ok? Ó, aqui teve um gainzinho de boa, que foi de 1 para 2 aqui, mesa proprietária, usando apenas aqui o indicador aqui dessa média móvel. É esse mesmo indicador aqui, rapaziada, indicador muito top, ele dá o sinal de entrada aqui. No gráfico que você quiser, tipo aqui, ó, o SDK de baixo para venda, olha. Quando eu pego no início da tendência, o meu take dá muito grande e meu stop dá muito pequeno, certo? Ó, no início da tendência, quando ele aciona aqui, que ele me aciona uma compra, eu já faço a compra, coloco o stop. Abaixo do fundo aqui, ó, de 1 para 2, no caso daria aqui, entendeu? Ele é muito assertivo aqui também, ó, certo? 1 para 2, certo? Eu uso muito esse indicador junto com essa outra análise aqui de ICT. Esse indicador deu muito trabalho para fazer, para programar ele, para dar o sinal de entrada, tipo aqui de M15, porque eu estou em M15. Se eu for para M5, ele vai me dar o sinal de entrada em M5, certo? Para mim fazer as entradas em M5. Se eu for para M1, se eu quiser operar scalp, ele vai me dar sinal de entrada para M1. Porém, eu opero mais M15, que é mais seguro, certo? Demora mais. Beleza? Se você tiver interesse aí, quiser adquirir indicador, vai ter o link aí embaixo. Se não tiver o link já direto para comprar ele, você pode entrar no WhatsApp para falar comigo aí
e aí eu posso te estar auxiliando sobre o indicador, tá? Esse é um indicador, lembrando que nenhum indicador é 100%, tá? Você tem que ter gerenciamento de risco. Eu já fiz alguns backtest dele com aquelas contas free da FTMO e eu passei nos 2 testes ali, fazendo um backtest com ele, tá? E eu estou operando nas minhas contas agora, eu opero com ele também, seguindo aqui, usando ele e as minhas análises de ICT, beleza? Então vamos voltar aqui à aula. Como foi o viés aqui da minha entrada, rapaziada? Vamos lá. Ó, em H1, tá vendo aqui esse traço? É uma liquidez. Ele quebrou uma liquidez. Vamos lá, olha onde está essa liquidez aqui em H1. Olha onde estava o ponto. Olha onde estava o ponto. Então eu marquei esse topo. Eu vi que ele estava se aproximando lá, certo? Então eu falei, ali tem um ponto de liquidez. Então ele vai varrer esse ponto de liquidez aqui para depois ele mudar a tendência dele aqui para baixo, mudar a característica dele aqui para baixo. E foi dito e feito, ó. Rompeu a liquidez lá, certo? Então vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Entenda, rapaziada. Entenda. Entenda aqui no gráfico, ó. Essa primeira aqui rompeu a liquidez, certo? Depois ele desceu, descendo aqui, ó, fazendo a recuada. Depois ele veio e rompeu. Então, ou seja, aquela primeiro rompimento foi esse daqui, ó. Deixa eu pegar aqui o gráfico para vocês verem aqui. Ou seja, rapaziada, ó, aquele primeiro rompimento, é esse aqui, ó. Certo? O segundo é esse aqui. Deixa eu diminuir o gráfico para 15 minutos. Veja. Agora vamos botar o desenho. Veja, ó, o primeiro rompeu, ó. Não precisa ser o corpo da vela, pode ser só o pavio, ok? Pavio rompendo, tá ótimo, certo? Ó, rompeu, tá vendo? Ó, rompeu. Ele deu uma recuada, tá vendo? Essa recuada. Tá aqui o choque, ó, já tá marcado. Já antecipei aqui, deixei aqui, ó. Tá marcado. Por que que é um choque? Se você não entende de choque ou Bose, tem aula aí também falando sobre Bose e choque, tá? Por que que aqui é o choque válido? Porque foi a última baixa antes daquela pernada de alta que rompeu esse topo aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele rompeu esse topo. Ele rompeu esse topo. É essa pernada aqui, ó. Buf. Então aqui é o choque, certo? Eu validei a quebra da estrutura aqui, ó. Seguindo o mesmo passo, ó. Quebrou, ó. Subiu, desceu, quebrou a estrutura, tá vendo? Ó, quebrou o choque. Se eu vou descer para M5, rapaziada, vocês vão ter uma clareza maior. Se liga. É a mesma coisa, mano. Ó, é a mesma coisa. Ó. Rompeu, ó. Rompeu, desceu, fez o pullback, subiu, rompeu a liquidez, ó, varrendo todo mundo, ó, fez o topo mais alto, desceu, quebrou, fazendo aqui, ó, quebrou o choque, ó, quebrou o choque, voltou no Fair Value Gap, ó. Onde está o Fair Value Gap? O Fair Value Gap tá aqui, ó. O FGV, se você não entende, tem 2 FGV aqui, ó. Tem 2, ó. Tem 2 Fair Value Gap, rapaziada, ó. Tá vendo? Tem 1 e tem 2. Agora entenda aqui por que que tá negativo. É normal, galera, ficar negativo, tá entendendo? É normal. Porém, se ele não respeitar esse Fair Value Gap, ele respeita o outro. Tem 2. Ah, mas por que você fez a entrada logo no primeiro? Porque geralmente ele pode vir até o primeiro e já descer. Ele não necessariamente ele quer vir até o segundo. Entende? Então ele vem só até o primeiro aqui, que no caso é essa vela, ele vem até o primeiro e já desce. Entende? É assim que funciona. Quando você tem 2 Fair Value Gap, você tem uma pernada daqui para baixo, ok? Quando você tem uma pernada, a sua pernada que rompe o choque, é a pernada que você vai procurar o Fair Value Gap. Para você ter mais uma certeza do seu Fair Value Gap, você pode pegar a sua Fibo, traçar do ponto mais alto até o ponto mais baixo daquela pernada, certo? Do 0 ao 100 e procurar entrar na zona Premium, que no caso é acima de 50%, tá entendendo? Olha isso aqui, ó. Tá dentro da zona Premium. Eu entrei antes dos 50%, certo? Eu entrei antes, porque eu fiquei com receio ali dele bater no Fair Value e descer. Porém, minha entrada tá protegida, ok? Meu stop tá acima do topo, tá? E eu tô arriscando aqui apenas 1% do que eu posso arriscar da minha banca, ok? Para ir buscar 3,68. Eu vou já te mostrar o alvo, ok? Entenda, tá? Ah, vou colocar para entrar só no segundo Fair Value Gap, mas você pode perder essa oportunidade. Às vezes ele bate só até aqui, ó, só sente o cheiro aqui do FGV e já despenca. Aí você perde a oportunidade. Como tem 2, eu vou entrar no primeiro. A não ser, rapaziada, que se esse 2 aqui... Deixa eu deixar minha marcação aqui, que é para ficar acompanhando o meu trade. Ó, a não ser, rapaziada, que essa perna aqui, ó, ela foi muito grande.
Deixa eu mudar a cor aqui. A não ser que ela seja muito grande. Se ela é uma perna muito grande, cara, entende? Aí você vai ter que traçar a fibo mesmo daqui para cá e procurar entrar em algum trade, em algum fair value gap acima dos 50%, nessa região aqui, ó, na região premium, ok? Região de desconto você só entra quando é de baixo para cima, quando você vai comprar embaixo para subir, aí você entra na região de desconto. Na venda, região premium, é lá em cima, tá entendendo, rapaziada? É assim que funciona. Entenda, então aqui eu tô protegido. Se você for ver, ó, ele nem rompeu ainda o meu FGV, ó, que eu tenho um fair value gap, ele ainda nem passou do meu fair value gap ainda, ó. Ele tá respeitando, ok? Fiz a minha entrada. Agora o alvo, rapaziada, lembra que eu falei? Ele vai buscar liquidez interna, né? E a externa, ok? E a liquidez interna, onde está? A liquidez interna está aqui, ó, outro fair value gap. Eu estou botando aqui. Por quê? Por quê? Vamos lá. Lembra a região prêmio e a região de desconto do Fibonacci? Se está em cima, se você vai vender, você tem que vender prêmio, você tem que vender caro. Se você vai comprar, você tem que vender na região de desconto, ok? Então eu traço o Fibonacci da última pernada zona grande de alta que teve ali, certo? Até o 100%, ok? Então o meu alvo vai estar lá embaixo na zona de desconto, ok? Então eu vou vender na zona premium e vou sair na zona de desconto. Aonde estão os dois fair value gap aqui? Eu estou vendo dois fair value gap. Tem esse daqui, certo? E tem esse daqui, ó. Tem esse bem aqui. E tem outro bem aqui, ó. Tem 3 fair value gap, certo? Então aqui tem 3 pontos de liquidez. São 3 pontos que precisa ser completado, certo? Então aqui é onde eu estou projetando o meu alvo. O seu trade, eles tem que ser pensado, rapaziada. Tem que ser totalmente pensado. Ele não pode ser um trade à toa, ok? E olha só onde está o nível de força aqui da POC. É bem aqui, deixa eu só mudar a cor da POC aqui. Olha onde está a força da POC. Por isso o meu alvo está calculado aqui. Sempre região aqui de desconto, certo? Então o trade está bem calculado, tá bem, eu estou bem tranquilo. Aqui tá de boa, tá de boa. Se tomar stop aqui, rapaziada, é porque ele veio capturar a liquidez desse ponto. Se eu tomar stop aqui, o que eu faço? Ele vai, vamos supor aqui que eu tomei stop aqui, certo? Vamos supor que o mercado subiu. Vou mudar aqui de novo. O mercado subiu, me tirou, beleza? Me tirou. Então o novo choque dele é aqui, ó. Então vou esperar ele vir, quebrar a estrutura do choque de novo. Vou esperar ele vir no fair value gap. Se tiver fair value gap aqui, se não tiver eu não vou entrar. Vou esperar ele vir no fair value gap. E aqui eu vou fazer de novo a minha entrada. Vou fazer minha entrada aqui no fair value gap. Vou colocar o stop e vou deixar meu alvo aqui embaixo. Vou continuar fazendo o mesmo operacional. Tá entendendo? O SDJPY, rapaziada. Olha aqui o SDJPY. A mesma coisa. A mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Ele vinha numa baixa, certo? Quebrou a estrutura, ó, quebrou a liquidez. Ponto de choque, rompeu o ponto de choque. Deixa eu voltar em 5 minutos. Olha aqui, ó. Rompeu o choque. Ó, rompeu, desceu, subiu, rompeu com mais força. Desceu. Eu fiz a minha entrada aqui, porque aqui tem um FGVzinho bem pequeno aqui. Eu fiz a entrada. Porém, tem um outro fair value gap aqui, ó. Ele pode estar vindo buscar esse outro fair value gap. Por isso eu tô tranquilo. Lembra? Tem 2 fair value gap no jogo aqui, ó, na entrada. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Tinha esse daqui, ó, que é o primeiro que eu entrei. Eu entrei nesse fair value gap, rapaziada. Eu entrei nesse, ó. Aqui, ó. Tinha um, eu entrei aqui. Entendo? Eu entrei aqui. Eu entrei aqui, ó, nesse fair value gap. Tá vendo? Entrei aqui. Só que aqui tem outro, ok? Então ele não respeitou o primeiro. Ele pode estar vindo buscar o segundo aqui, ó. Se eu tivesse tido um pouco mais de paciência e esperar ele vir pegar esse segundo para me fazer a entrada aqui, colocar meu stop aqui. Ah, deve ser um stopzinho muito curto, né? Pra buscar um takezão muito grande e dar muito bom, tá entendendo? Mas eu poderia perder a oportunidade do trade só vir até aqui e subir. Entende? Por isso eu entrei logo nele lá, coloquei o meu stop lá no fundo, ó, lá no fundão, no último fundo,
E o alvo lá na região prêmio, lá em cima, ó, acima dos 50%. Como aqui a gente está no ao contrário, a gente vai comprar aqui na região de desconto e vai pegar o trade na região prêmio. Aonde? No FGV, ó, no Fair Value Gap. Tá vendo, rapaziada? Cara, é assim, cara, é isso, não tem erro, tá entendendo? E se ele romper aqui e capturar essa liquidez? Eu já analisei para trás, não tem um ponto de liquidez perto, os outros pontos estão lá embaixo. Se ele romper esse aqui, é a mesma coisa, irmão. Eu vou colocar aqui o meu choque na pernada que rompeu, vou esperar ele quebrar o choque, descer até o Fair Value Gap, marcar a entrada e pegar o trade, certo? Tô arriscando 1% para pegar 2,87. Beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like.